Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui para poder estudar a Bíblia juntos. E isso é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal. Você é bem-vindo, você é bem-vinda entre nós para poder fazer essa jornada com a gente. Hoje começamos uma nova jornada de estudo bíblico. Vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Gálatas, essa importante carta que Paulo escreveu para orientar os irmãos, as irmãs daquela região na Turquia para poder viver a salvação que Jesus operou por todos nós. E isso serve para nós também, claro. Nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus sobre como viver como uma pessoa salva por Jesus no mundo de hoje, nos dias atuais, com os nossos dramas. Por isso que nós colocamos como subtítulo do nosso curso o tema do Evangelho da Vida, porque é disso que Paulo vai falar. Como que a gente aplica o Evangelho na nossa vida. Vai ser um estudo interessante. Como você já conhece o nosso material, ou se você já não conhece, é bom a gente falar aqui o que a gente vai ter disponível para o nosso estudo bíblico. No nosso blog você já encontra a apostila. E como a gente faz um estudo ao vivo, bem dizer, né, acompanhando o nosso material, você pode baixar hoje, mas semana que vem vai ter que baixar de novo, porque certamente da lição 1 para a próxima lição, nós teremos algumas atualizações, alguns textos que vamos querer trabalhar. A próxima aula está pronta lá, mas você vai entender que a gente vai desenvolver essa ideia. Então, o PDF ele vai sendo atualizado a cada semana. Então, baixe lá a apostila, o link para o nosso blog está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acessar, essa apostila é gratuita e ela é para abençoar a vida dos irmãos e irmãs. Se você quiser utilizar esse material em algum grupo de estudo, na escola bíblica dominical da sua igreja, não tem problema. Você pode baixar e imprimir. Ela é aberta nesse sentido de ser utilizada. Há muitas pessoas que, inclusive, acessam pedindo permissão para edição, mas não tem como. A gente preserva o direito autoral do material, mas você pode imprimir, você pode reproduzir quantas vezes você quiser, não há limite quanto a isso, apenas a orientação para que o texto seja preservado como está, preservando sua autoria e a sua autonomia. Eu sei que você vai compreender isso, mas você pode arquivar, inclusive, esse material em seu computador. Você pode ler em seu smartphone, pode ler em seu tablet, pode ler em seu computador. Ele é acessível em qualquer tipo de mídia que você venha utilizar, tá bom? É um presente da nossa igreja para você. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E se você gostar desse material, lá na página de estudo bíblico do nosso blog, você encontra outras apostilas. Então, está ali aberto todos os cursos que já fizemos em nosso programa de estudo bíblico à distância. Estão todos disponíveis, não só o link para as apostilas, mas também o link para as videoaulas no nosso canal do YouTube. Você pode rever, pode voltar a cursar as disciplinas, se você já cursou alguma vez, pode explorar o que você achar interessante para o seu crescimento pessoal. Eu não tenho medo de errar, mas pode ser que eu esteja errado. Mas
eu entendo que essa plataforma de estudo bíblico à distância é a maior e, desculpe aí a vaidade, né? É a melhor plataforma de ensino da internet. Tem outras plataformas, claro, tem muito material bom na internet para estudo bíblico, mas essa é bastante abrangente. Você encontra ali naquela listagem não só estudos bíblicos expositivos, como o que faremos aqui, mas estudos temáticos. Você encontra séries de mensagens e ali já tem quase 200 arquivos para que você possa acessar. Tudo gratuito, tudo para abençoar a sua vida, tudo para que você possa crescer na graça de Deus. Ah, mas custa caro. Não, não custa caro não, é tudo gratuito mesmo. Você tem acesso livre para esse material. É a maneira como a gente encontrou de abençoar a vida de pessoas no reino de Deus. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para aproveitar essa oportunidade de crescer pessoalmente. Eu sou daquele tempo que escola bíblica dominical não dava diploma, não dava título, e é assim o nosso programa de estudo bíblico à distância. É um estudo permanente, você nunca para. Ali você tem programa para estudar mais de 5 anos seguidos, se você quiser estudar uma lição por semana. Então, aproveite, ela é para abençoar mesmo. Vou colocar aqui a nossa apresentação para a gente acompanhar a aula de hoje. A nossa primeira aula no estudo bíblico da carta aos Gálatas. Então está aí a nossa apresentação, estudo na carta aos Gálatas, o Evangelho da Vida. Hoje você vai compreender porque que a gente está chamando como o Evangelho da Vida. E espero que você aí nos acompanhe, que você possa fazer essa jornada completa com a gente até o final. A nossa aula de hoje é a primeira aula do curso. É a introdução à carta aos Gálatas. Nós vamos falar sobre aquilo que a carta apresenta, que é o tema do Evangelho, que envolve salvação e libertação. Uma obra grandiosa que Jesus realizou em favor da humanidade, para que pudesse trazer nova vida para todas as pessoas. E quando a gente estiver estudando, eu espero que você também aplique esses conceitos na sua própria vida. Para a gente aquecer o nosso estudo, eu separei o versículo que vai servir de orientação para aquilo que a gente vai falar. Olha como Paulo começa a carta. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele entende perfeitamente que há duas coisas que nós precisamos muito na vida. Todos nós precisamos de graça e precisamos de paz. Ninguém consegue viver sem essas duas coisas. Viver sem a graça e viver sem a paz é uma vida de tormento, uma vida de luta, uma vida de sacrifício sem fim, que não faz sentido a gente passar por isso tudo depois que Jesus passou pelo que ele passou para nos trazer a salvação. Então, meu querido, minha querida, glorifique ao Senhor nesta manhã, pela graça de Jesus, pela paz que ele pode dar. Tem uma expressão aí que eu acho que, em termos teológicos, daria um tema interessante, mas nós não vamos explorar esse tema. Ele fala da parte de Deus e da parte de Jesus. Que essa é a compreensão da fé cristã. Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é o Filho amado, ele é aquele que encarnou a proposta de Deus para salvar a humanidade. E o Pai, ele continua atuando, continua realizando a sua graça. Ele é o nosso Pai, como ensinou Jesus de Nazaré.
Então, é isso, é a bênção completa, a bênção divina, não só daquele que nos ama, mas daquele que encarnou o amor, aquele que fez com que esse amor divino chegasse até mim e até você. E isso é graça. A graça é exatamente essa realização do amor de Deus por todos nós. Amém? Então vamos lá. Hoje o nosso estudo vai ter está baseado nos primeiros 5 versículos do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Fiquem com a gente, vamos até o final para descobrir essas lições maravilhosas que estão ali, nessa pequena porção introdutória que é tão importante para nós compreendermos o texto bíblico. Olha, gente, eu tenho a convicção, e esse estudo da carta aos Gálatas, eu já realizei uma certa ocasião numa série de mensagens na nossa igreja, no domingo à noite. Então, a gente volta a essa carta nesse momento para que a gente possa tirar lições para o nosso dia a dia. E eu gostaria que você pudesse perceber que nós estamos diante de um documento riquíssimo da fé cristã. Ela é considerada como se fosse um tratado do apóstolo Paulo sobre a salvação. O apóstolo Paulo tem 2 documentos que são considerados tratados teológicos. O primeiro é a carta aos Romanos, é o famoso, é o maior. Mas o segundo é a carta aos Gálatas. O que Gálatas e Romanos têm em comum? É a pessoa de Jesus, é a fé cristã. Mas em Romanos, Paulo desenvolve uma temática. Aliás, tem um estudo bíblico que nós fizemos na nossa igreja, que nós chamamos de espiritualidade contagiante, que é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar aos crentes de Roma. E esse documento aqui já envolve um outro aspecto, uma outra temática, que é a importância da graça do Evangelho na nossa vida. Aqui, Paulo está tomando uma decisão de mudar a direção do seu ministério, que é ele deixa de ser um pouco daquele missionário itinerante para se tornar um teólogo, um escritor, alguém que produz conteúdo para edificar a vida de outros. E faz isso através de cartas. Essa talvez seja uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Eu coloco aqui que de todos os escritos do apóstolo Paulo, essa carta é a que traz o evangelho para o centro da vida. E ainda mais, trata a vida a partir do evangelho. São essas duas direções. Ele traz o evangelho para a nossa vida, mas também ele observa a vida, ele interpreta a vida a partir do Evangelho. Então a gente está vendo que é um documento que vai valer a pena a gente explorar aqui como estudantes da Palavra de Deus. Então esse tema é o que vai nos ajudar a desenvolver uma compreensão mais clara a respeito do propósito de Deus. Segundo Paulo e segundo essa carta, é somente pelo Evangelho que a gente pode ter uma perspectiva de nova vida. É o Evangelho que nos aponta a maneira de viver no mundo. Nós somos transformados pelo Evangelho como cidadãos e cidadãs do reino de Deus. É através do Evangelho que nós aprendemos a viver em comunhão. E é através do Evangelho que as comunidades de fé se organizam, se interagem, onde os irmãos encontram sentido para estarem juntos e juntas, quando a igreja se constitui.
É isso que faz a importância do Evangelho para a fé cristã. Ele envolve toda a nossa vida. De tal maneira que a gente pode dizer com certa autoridade que a vida cristã é vida no, pelo e com o Evangelho. É vida vivida a partir do Evangelho. É vida vivida colocando em prática o Evangelho. É assim que é a vida cristã. Você não segue a vida cristã colocando em prática manuais doutrinários de denominação ou de religião alguma. Você consegue viver o Evangelho colocando em prática o que está ali, nos Evangelhos, as lições para a vida. Olha, gente, pode ser, mas então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ouvindo uma pessoa falando sobre o Evangelho e cadê o Evangelho? O Evangelho está lá na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Vamos aproveitar. Aliás, a gente tem, inclusive, no nosso material de estudo bíblico, no nosso programa de estudo bíblico à distância, estudos interessantes sobre porções do Evangelho. Você encontra, por exemplo, um estudo bastante aprofundado sobre o Evangelho de Lucas, que é um dos trabalhos que eu me senti mais à vontade de realizar. Você encontra também um estudo profundo sobre o Sermão do Monte, esse sermão que orientou a vida dos discípulos de Jesus. Então, acho que você vai encontrar ali muita coisa interessante para poder aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é, na verdade, não um texto escrito, não é somente isso. O Evangelho é a boa notícia da graça de Deus, como um favor que nós não merecemos, mas que o Senhor nos concedeu. É a boa notícia do amor gracioso de Deus revelado a nós na pessoa de Jesus Cristo. Muitas pessoas não entendem o que é o Evangelho e entendem esses livros importantes sobre a vida de Jesus, como livros biográficos. Eles têm realmente uma fonte biográfica bastante boa. Aliás, eu entendo e falo isso muitas vezes, né, que os evangelhos são as fontes mais confiáveis, os documentos mais confiáveis a respeito da história e da vida de Jesus de Nazaré. Mas eles não são somente isso. Eles são testemunhos de pessoas que andaram com Jesus e acolheram essa proposta de amor que Jesus veio trazer para nós. Essa boa notícia de que há um Deus que nos ama, que nos acolhe como somos. De tal maneira que, quando a gente fala sobre o nascimento, a vida, o ensino, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus, nós estamos falando de um amor revelado. Demonstra o quanto esse Deus que se revela na pessoa de Jesus nos ama e como somos atingidos por essa graça maravilhosa que nos salva, que nos resgata de nossa própria perdição. É isso que o Evangelho é. Evangelho é essa boa notícia que Deus nos acolhe como somos, mas não permite que a gente permaneça do mesmo modo. Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. Essa é a boa notícia. É a boa notícia que nós encontramos libertação, salvação do nosso estado de perdição. Paulo escreveu essa carta mais ou menos no ano 56. Você vai encontrar nos livros introdutórios várias datas. Alguns chegam até a colocar no ano de 45.
Mas não pode ser desse tempo, porque quando Paulo escreve essa carta, ele já tinha escrito alguma outra, que era a carta aos Tessalonicenses. Então, esse é um dos primeiros documentos que Paulo escreveu. Não sei em que ordem, mas ele escreveu por volta aí do ano 56. Tem uma diferença, não é? Porque vai depender das viagens missionárias. Se ele escreveu após a primeira viagem missionária, ok, dá aí mais ou menos o ano 49, 50, por aí. Mas se ele escreveu após a segunda viagem, foi mais ou menos no ano 56. O fato é que Paulo estava em Éfeso, ele estava pastoreando em Éfeso, estava cuidando da igreja de Éfeso. Éfeso é uma das igrejas onde Paulo permaneceu mais tempo, nessa segunda fase da sua vida. Os teólogos geralmente dividem a vida de Paulo em duas fases. A primeira fase, aliás, deveria ser três, né? Porque tem uma vida antes da conversão dele. Estamos falando da vida depois da conversão, tá bom? Então, depois da conversão, quando ele foi realmente comissionado para ser um missionário, ele então teve duas fases. A primeira, a fase evangelizadora, como plantador de igreja, como pessoa que expande aí, trabalha pela expansão do evangelho no mundo ocidental, e a segunda como um teólogo, como um produtor de conteúdo para a Igreja de Jesus. De tal maneira que Paulo se tornou o primeiro teólogo, de fato, da Igreja, e ele, ou até os dias de hoje, é o principal teólogo da fé cristã, porque foi ele quem colocou num texto a interpretação daquilo que Jesus falou. A discussão na época, inclusive, enquanto Paulo estava escrevendo, quando ele se torna esse missionário, era saber se ele era a pessoa autorizada, se ele tinha sido uma testemunha ocular de Jesus. Mas ele se tornou o principal teólogo da fé cristã até os dias atuais. De uma maneira que eu mesmo, quando estou produzindo os meus sermões, os meus estudos, os meus textos, eu às vezes tento escapar dessa linha de reflexão do apóstolo Paulo, de produzir uma teologia paulina, reproduzir, né, essa teologia, mas não tem jeito. A gente acaba desaguando nele mesmo. Ele é o principal. Olha, isso lembra uma coisa importante. O Novo Testamento não tem só Paulo como teólogo, ele tem mais três. Lembra quem são? Você tem o apóstolo Pedro, você tem o apóstolo João e você tem aquele grupinho de escritores que a gente não sabe muito bem quem são. O primeiro deles é Tiago e o segundo é o autor da carta aos Hebreus. Ah, Tiago a gente não sabe quem é? Realmente, né? A gente não tem uma definição muito clara de quem é o Tiago que escreveu aquela carta. E aquela carta ela é muito contestada como um documento cristão. Mas está lá no Novo Testamento. Ela é um documento cristão de fato e ele é importante para nós. Eu só coloquei esse detalhe para a gente imaginar que o Novo Testamento é resultado do primeiro esforço de reflexão teológica da igreja. Você, se é daquelas pessoas da igreja, aqueles irmãos que acham que teologia não serve para nada, você, ao falar isso, já está fazendo uma espécie de teologia. É claro que a gente entende que a teologia ela tem um papel importantíssimo. Vamos pensar aí num desses teólogos importantes da história, que era chamado de Dionísio o Areopagita. Ele diz, tem dois tipos de teologia. Existe uma teologia que tem as definições, e eu acho essa teologia bastante complexa, que vai falar sobre aqueles conceitos, quem é Deus, quem é Jesus, se tem anjo, se não tem anjo, se a oração vai para o céu, se vai para a terra, esses conceitos
de definições, que a gente chama aqui hoje de teologia sistemática. Dionísio Areopagita chamava de teologia catafática, que é uma teologia de definições, de conceitos, de como se fosse uma ciência, de estabelecer quem Deus quem é o Espírito Santo, como é que é o céu, como é que é a experiência de fé, essas definições que muitos pastores e pastoras aprendem no seminário. Mas só existe uma outra teologia. Por quê? Porque Deus não cabe numa definição. A experiência de fé, ela não se limita a uma definição. E qual é então o nome dessa teologia? Ele chama de teologia apofática, que seria uma teologia da negação, uma teologia negativa, né? Não uma teologia positiva, como é a catafática, mas uma teologia positiva. Bom, aí, olha aí a gente falando de teologia em plena escola bíblica dominical, não é verdade? Mas isso que é importante, é isso que é bom a gente aprender no nosso dia a dia. Quem escreveu essa carta, não há dúvidas. Eu me lembro quando dava aula de Novo Testamento no seminário, então tinha alguns alunos que ficavam dizendo, mas pastor, você sempre diz que as autorias dos documentos da Bíblia são suspeitas, não são totalmente confiáveis. É verdade isso, porque antigamente não se escrevia como se faz hoje, né, com garantia de direitos autorais. Antigamente a pessoa escrevia e o seu documento poderia ser mexido, trabalhado por outros. Inclusive, outras pessoas poderiam escrever em homenagem a figuras importantes da sua comunidade. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para poder se dirigir a um grupo de irmãos e irmãs. E ela seria lida de forma circular nas igrejas de uma determinada região. E só que nesse documento, o apóstolo Paulo assume a autoria. Sou eu que estou escrevendo, diz o apóstolo Paulo. Então, a autoria dessa carta é pouco contestada. A gente tem quase certeza que foi o apóstolo Paulo mesmo que escreveu, porque ele diz isso logo de início. Ele diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele está se apresentando, olha, eu sou aqui o apóstolo Paulo, estou escrevendo para vocês e eu espero que vocês me escutem. Essa carta ela foi endereçada não a uma igreja só, mas não existe uma cidade da Galácia, existe uma região. Essa região hoje compreende a parte da Turquia, onde fica a cidade de Ankara, que é a capital da Turquia. Na época, ela era formada por algumas umas cidades que são citadas no livro de Atos dos Apóstolos: Listra, Derbe, Icônio e Antioquia da Psídia, onde Paulo passou durante a primeira viagem missionária e a segunda também. Essas cidades estão na parte sul da região da Galícia ou Galácia. Eu não sei como é que você vai chamar isso geograficamente, mas Galácia é o nome mais comum. Galícia é por causa que essa região ela foi ocupada pelos galícios, um povo que era nômade, que foi foragido para se instalar nessa região da Turquia e ali ficou e formou aí uma comunidade enorme de pessoas para sobreviverem àquele momento. Mas isso é outra história, né? Aquela região era uma região importantíssima, como é até hoje, por isso que a capital da Turquia se encontrava nessa região. As igrejas da
Galácia. Galácia é esse nome. Não é uma cidade, é uma região que envolve várias cidades. E provavelmente ele se dirigiu mais às cidades que estão ali pelo sul da Galácia. São várias igrejas. Cada cidade tinha um grupo de comunidades ali. E essa carta iria circular entre essas cidades. Todos iriam ler a mesma carta. Por que Paulo escreveu essa carta, então, para essa região? Porque nessa época aconteceu um problema naquelas igrejas, naquela região. E logo após a saída de Paulo da região, veio um grupo de crentes vindos de Jerusalém para poder atrapalhar a aprendizagem daqueles crentes. Ali talvez tenha sido o centro do problema que levou àquele concílio de Jerusalém em Atos 15, para discutir sobre como que os gentios poderiam viver o evangelho. Então, esse grupo ficou conhecido na igreja primitiva como os judaizantes. Quem eram eles? Eles eram pessoas que entendiam que para alguém seguir Jesus, se tornar um cristão, eles precisavam primeiro passar pelo ritual judaico. Circuncisão, seguir o ritual de Moisés, a lei de Moisés, obedecer à lei de Moisés e todos aqueles preceitos morais de Moisés. A igreja primitiva, ela não achou que deveria ser assim, que cada um, dentro da sua cultura, deveria viver a fé de acordo com o ensino. Então, essa intromissão, que era essa vinda desse grupo de judaizantes, era uma desobediência à própria orientação da igreja de Jerusalém, que era o centro da fé cristã. Então, essa intromissão não só contrariava a orientação do Concílio de Jerusalém, como também corrompia a essência da mensagem do Evangelho da salvação, que é a salvação pela graça, unicamente por meio da fé. Então, eles achavam que para uma pessoa ser salva, não bastava acreditar, tinha que fazer alguma coisa, rituais, prática de calendários e observação de determinados preceitos, e era assim que tinha que ser salvo. Salvos têm que viver de acordo com a lei de Moisés. E, na verdade, não é isso que a igreja entendeu. A igreja entendeu que a salvação é uma obra da graça e que a questão da lei era para uma cultura, não para a humanidade toda. Então, você não tem que seguir a lei de Moisés. Você tem que seguir a fé em Jesus, que é isso que salva. Então, a carta aos Gálatas, ela vai ajudar a entender esse aspecto da salvação. A salvação, a salvação é pela graça e não depende das obras. Esse é o tema básico da carta. Você é salvo pela graça e isso não tem a ver com a realização de obras religiosas para a sua salvação. Amém, porque é disso que a gente precisa, né? A gente precisa de algo que nos liberte das amarras da religiosidade, que nos liberte das obrigações e que a gente possa viver a nossa fé de uma maneira livre das imposições das autoridades religiosas. Nós seguimos Jesus, essa que é a nossa autoridade. Ele é o Senhor.
aquele que nos dirige, aquele que orienta os nossos passos. Essa carta também vai ajudar a entender que a mensagem do Evangelho, ela transforma. E quem faz essa obra de transformação é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos orienta, que nos conduz, ele nos inspira e ele faz com que a nossa vida seja marcada pela realização de fruto, desse fruto da sua presença entre nós, que são as marcas de uma vida orientada pela graça de Deus. Então, em lugar daquela formalidade religiosa que o judaísmo praticava, a graça de Jesus, ela leva a gente a uma vida de liberdade orientada pela presença do Espírito Santo entre nós. Então, esse evangelho, essa mensagem, essa boa nova, essa boa notícia, nos intima a que nós possamos compreender quem nós somos. Quem você é? Quem eu sou? Bom, eu sou uma pessoa imperfeita. A obra do Senhor na minha vida precisa ser completada. Tem alguma coisa que ficou ali desajustada em mim. E é essa restauração, essa obra que o Senhor veio a realizar entre nós. Esse evangelho também nos convida a crer que nós somos mais amados e acolhidos por Deus do que nós possamos merecer. Aliás, lá na apostila está escrito exatamente assim: olha, você é mais imperfeito do que você se imagina. Você é uma pessoa cheia de problemas, como eu também, tá bom? Não estou falando de você, eu estou falando da humanidade. O ser humano é mais falho do que ele possa imaginar. Mas, apesar disso, o Evangelho diz que nós somos mais amados do que possamos merecer. Essa é a mensagem do Evangelho. Gente tão errada quanto a gente é amada por gente tão amorosa como o Senhor. O princípio da teologia de Paulo, então, nessa carta, tinha alguns aspectos. Primeiro, veja aí o versículo. Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Versículo 4. Olha que ele já na introdução, na parte introdutória da carta, ele já entra de sola, dizendo, olha aqui, a graça é isso. Ele veio nos resgatar dessa condição de perdidos que nós somos. E ele fez isso porque ele foi enviado por Deus, o Pai. Tudo que ele fez foi da vontade do Pai. E para que ele fez isso? Para nos libertar dessa pressão desse tempo. Qual era o problema das igrejas? Era a respeito dos costumes religiosos. Isso que muitas igrejas chamam de doutrina. Essa doutrina, se você usa vestido, se não usa vestido, se usa calça, se não usa calça, se corta cabelo, se não corta cabelo. Era esse problema. Problemas de ordem moral, que eles chamavam de doutrina, que era ligado aos costumes. E cada região tem o seu costume, a sua cultura. E então, esses judaizantes vieram para influenciar que aquelas pessoas de uma outra cultura colocassem em prática a cultura dos judeus. Não cabia, não estava certo, né? Esse grupo de mestres ensinava que era preciso retomar os hábitos judaicos para que a fé cristã tivesse validade. Você já ouviu falar disso? Ah, você só vai ser crente de fato se você
colocar em prática os hábitos lá da sede da nossa denominação, que fica lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, não sei aonde. E até muitos brasileiros que vão fazer o trabalho missionário fora e dizem, olha, para você ser cristão, tem que ser cristão igual os brasileiros são. E não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que a graça de Deus ela deve ser vivida dentro de cada cultura. A Galácia era uma região dominada pela cultura greco-romana. Era essa a cultura da região. Era ali onde o evangelho deveria encontrar acolhida. A dificuldade, então, era de ordem cultural e social. E quando se fala de moral, é disso que está se falando. Como que era, então, uma dificuldade de ordem cultural? Isso não era espiritual, não, meu irmão, minha irmã. Era moral, era humana, era questão mesmo de vivência em sociedade. Então, os crentes, eles precisavam aprender a viver o evangelho de forma integral dentro da sua própria cultura, observando os hábitos e os costumes das pessoas que viviam ali junto com eles, que eles foram aqueles mesmos hábitos que as pessoas aprenderam desde o seu nascimento. E Paulo afirma de forma muito enfática que só Cristo basta para que a gente possa ter uma vida transformada dentro da nossa própria cultura. É só Cristo que vai dar a validade, não são os seus hábitos, não é a moral, não são os seus costumes que vão fazer de você uma pessoa salva, mas a sua fé em Jesus de Nazaré, em Jesus Cristo. Há duas preocupações que envolvem a redação da carta aos Gálatas. A primeira é que Paulo queria provar e afirmar a sua autoridade como apóstolo. Mas quem é você para dizer uma coisa dessa para a gente? Então, Paulo faz uma afirmação do seu ministério apostólico. E, em segundo, Paulo queria deixar claro que a base de toda a mensagem do Evangelho tem a ver com salvação e liberdade. São esses dois temas. Quando você fala do Evangelho, você não está falando de obrigações, você não está falando de normas religiosas, você está falando de salvação, de restaurar uma vida digna, mas também de liberdade, de você viver a sua fé em Jesus sem as amarras de uma religião. O que estava em questão era a essência do Evangelho, e que Paulo pregava com a sua própria vida. Ele encarnou essa mensagem. Ele era um exemplo vivo de alguém que viveu o Evangelho de forma livre, de acordo com a sua cultura. E é interessante observar que essa mensagem do Evangelho não está preocupada com o que as pessoas podem fazer por Deus. Como é que você vai servir a Deus? O que eu posso fazer para ajudar a Deus? Deus não precisa de você, meu irmão, minha irmã. Deus faz a obra. O que o Evangelho diz é o que Deus pode fazer pela sua vida. O que Deus vai fazer com você? Em que Deus vai te transformar? É disso que o Evangelho fala. Ele não fala que você tem que fazer isso para agradar a Deus, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Não, o Evangelho é para dizer para você que Deus pode transformar você numa nova pessoa, numa pessoa melhor, fazer da sua vida um testemunho vivo desse amor que Deus tem pela humanidade. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia dessa salvação, que é o que proporciona libertação de toda forma de opressão, de exploração, de ignorância que escraviza a humanidade
a princípios, preceitos, regras e que nos afastam desse amor maravilhoso de Deus. Essa mensagem do Evangelho, ela alcança o ser humano inteiro, de forma integral, e nos conduz a uma vida plena no mundo, não fora dele, mas mais do que isso, nos aproxima de uma relação mais íntima, mais próxima de Deus. Por isso que em toda a carta, a ênfase é dada ao Evangelho, que é centrado no evento que nos salvou, que foi a vida, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Esse que se tornou o Cristo, o Filho amado de Deus que se revelou a nós, que Deus o fez o enviado dele para nos alcançar. O Evangelho, então, é a boa notícia do acolhimento em amor, de respeito a essa diversidade que é a vida humana, de cuidado com os mais pobres, de cuidado com os mais necessitados, de liberdade para que a gente possa viver uma vida mais humana. É isso que é Evangelho. E quando a gente anuncia esse Evangelho, nós estamos fazendo um ato profético para que a igreja de hoje se torne também uma anunciadora dessa graça. Esse é o nosso desafio, da gente viver esse Evangelho dessa maneira, em plena cultura contemporânea, como Jesus propôs para nós. Proclamar a liberdade conquistada na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo requer uma vida de compromisso com o Evangelho. E eu acho que a igreja de hoje precisa ser novamente evangelizada. A gente precisa reaprender isso, o que é viver o Evangelho dentro da nossa cultura. Por isso que eu acho que tem uma frase aí que a gente pode resumir muito bem o que a gente tem a aprender com essa carta. Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi isso, o Evangelho veio para nos trazer nova vida, para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 1. Mas olha, gente, só faz sentido essa frase na boca de quem é capaz também de dizer: Cristo vive em mim. Esse Evangelho está na minha vida. Eu encarnei essa mensagem no meu modo de viver. Cristo vive em mim é a frase marcante de Gálatas capítulo 2, verso 20. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. E agora eu queria colocar em prática essa lição na nossa vida. Como é que a gente aplica tudo isso que a gente aprendeu no nosso dia a dia? Eu preparei um texto, vou fazer essa leitura aqui desses 2 parágrafos que eu elaborei para a gente refletir. A essência da fé cristã é Cristo mesmo. Não é outra coisa. Não é o pastor A ou o pastor B. Não é a declaração doutrinária A ou a declaração doutrinária B. Não é a carta apostólica de A ou de B. Não é o documento da sede de qualquer religião. A essência da fé cristã é Cristo mesmo. A mensagem central do cristianismo é Cristo mesmo. A gente não apresenta doutrina. As pessoas não querem saber qual é a doutrina da sua religião. Eles querem saber o que Cristo está fazendo na vida. A esperança do cristão está em Cristo mesmo. Não é em nenhuma proposta política, partidária. Não, nossa esperança está em Cristo. Então, essas frases
não são apenas frases de efeito, mas é o cerne da afirmação da fé em Jesus Cristo. É em Cristo que está a minha fé. É em Cristo que está a minha base. É em Cristo que está a minha esperança. Então, quando a igreja proclama que só Cristo salva, olha, eu já ouvi muitas críticas de pessoas não aceitando essa lacração, né, da campanha de evangelização. Só Cristo salva foi uma mensagem que a Igreja Batista, na década de 1970, desenvolveu, década de 80, né, 1980, para a evangelização. Só Cristo salva. Então muita gente achava que era muito simplista, que era muito lacradora, né? Lacradora é a palavra que a gente usa hoje. Mas na época dizia que não diz nada, que não diz. E eu achava, e sempre achei, que essa frase diz tudo. Só Cristo basta para a nossa salvação. É Cristo mesmo. É abandonar essas estruturas que se construiu em torno da fé, para a gente dizer que para ser salvo há algo muito maior, que é a vida de Jesus Cristo. Então, quando a igreja proclama que só Cristo salva, ela está dizendo para as pessoas que a vida e a mensagem de Jesus Cristo são o fundamento de uma fé firmada nele e que se destina a orientar a nossa vida no mundo. Por que você faz aquilo que você faz do jeito que você faz? Ah, minha igreja manda, minha igreja proíbe, minha igreja pune, minha igreja exclui. Então você está enganado, você está fazendo tudo errado. Você tem que dizer, é porque Cristo me propôs essa forma de vida. É porque Cristo me ensinou. É porque Cristo vive em mim, como diz o apóstolo Paulo. Guarda então esse versículo que está aí na introdução. Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém? Maneira bonita de encerrar esta carta que o apóstolo Paulo encontrou, não é? Bom, eu espero que isso tenha feito bem para você e que isso tenha ajudado você a aprofundar a sua fé em Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos orar, pedir a Deus direção para vivermos essa fé nos dias de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta mensagem, por esta palavra, por esta oportunidade da gente aprender que a nossa fé é firmada em Jesus, que o teu Filho, a quem o Senhor enviou, que suportou a cruz, que ressuscitou dos mortos, que foi elevado aos céus, glorificado, assentado no trono, é esse Jesus quem nos dá vida, nos dá força e coragem para vivermos nosso tempo. Muito obrigado, Deus, pela ação do teu Espírito, que traz na nossa consciência essa certeza da salvação operada pela tua graça em favor de toda a humanidade. Faz de nós, ó Deus, anunciadores com a vida dessa mensagem tão boa, tão cheia de esperança para tantos que sofrem perdidos neste mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Desejo a você um bom domingo na presença do Senhor, que seja um tempo especial para você. Hoje é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Muitas igrejas estão aí celebrando o evento, né, da ressurreição de Jesus, o sepulcro vazio. É um dia especial para você aproveitar bem esse domingo,
fazer aquele encontro da família de Páscoa, esse encontro maravilhoso da gente se abraçar e dizer que Jesus ressuscitou para que a gente tivesse vida, para que essa vida fosse a marca da vida da gente. Então, desejo aí um domingo de Páscoa abençoado para todas as pessoas. Aos nossos irmãos e irmãs da nossa igreja, nós não teremos nossa reunião presencial hoje. Então, vamos aproveitar o dia para a gente curtir mais a nossa família, tá bom? É claro que tem aí igrejas de nossos familiares, amigos, que estão fazendo musicais de Páscoa. Você está proibido de ir? Claro que não. Nossa igreja não tem essas proibições, não. Você fique à vontade de celebrar. Se você se sentir bem, fique à vontade. E espero que a gente se encontre no próximo domingo para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor e também a nossa comunhão. No mais, uma feliz Páscoa para todas as famílias. Deus abençoe, Deus a abençoe.